A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, aqui quem vos fala é o presbítero Juliano. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo, para o meu canal, e eu espero que ele seja edificante para a sua vida, como está sendo para a minha, que a gente possa aprender junto sobre a vida de Sansão, aquilo que eu vou estar falando logo a mais. Eu só peço para você, se você quiser sentir no teu coração, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações quando eu postar novos vídeos. Mas este canal, a intuição minha, meus irmãos, é que ele seja canal de bênção para você, que nós possamos, através das mensagens, através dos aprendizados desse canal, que Deus possa estar abrindo nosso coração, abrindo nossa mente, e que eu e você possa estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Eu espero que ela edifique a tua vida como tem edificado a minha. Amém? Eu quero hoje, meus irmãos, estar trazendo para vocês um aprendizado, um tema que significa, que quer dizer, o aprendizado para os cristãos através da vida de Sansão. Eu peguei a vida de Sansão, fiz algumas comparações entre nós cristãos e eu queria estar trazendo para mim, para você, para nos alertar, para nos corrigir, para podermos tomar decisões, às vezes, que precisamos ser tomadas como cristão. Então, eu sei que a vida de Sansão, ela tem muita riqueza, ela é muito rica em detalhes, e sobre a vida dele, sobre o modo de vida dele, sobre a vontade de Deus, o que Deus queria dele e o que Deus quer de nós. Eu espero que seu coração seja edificado com a palavra, amém? Vamos lá. O primeiro aprendizado que nós podemos tirar da vida de Sansão, e fazendo com parâmetro a nossa vida de cristão, é que Sansão ele foi escolhido tanto por Deus quanto por Jesus. Sim, Jesus. Jesus, no Antigo Testamento, quando ele aparecia, ele ainda não tinha vindo à Terra, ele não tinha sido crucificado, a gente ainda não conhecia Cristo ainda, mas ele vinha como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Toda vez que você vê no Antigo Testamento o anjo do Senhor, é o próprio Jesus, porque ele é Deus, ele estava Deus do princípio. E quando ele recebe adoração, eles estão mostrando que ele é igual ao Pai, na sua plenitude. Ele tem os mesmos poderes, ele tem a mesma divindade do Pai, só que hierarquias diferentes. Amém? Então, quando nós vemos aqui, Sansão, ele foi escolhido tanto por Deus quanto por Jesus, porque Deus escolheu e Jesus, na modo, vamos dizer assim, ele aparecia como anjo do Senhor, modo teofânico. O que é teofânico? Jesus aparecia no corpo temporário, não é aquele corpo que ele foi crucificado. Ele aparecia no corpo temporário. Depois você estuda sobre isso, o que é um corpo temporário, E Jesus aparecia aqui e falava com o homem, ele falou com Abraão, ele apareceu aqui para a família de Sansão. Então Jesus sempre esteve no Antigo Testamento. Então quando o próprio Deus escolhe Sansão e Jesus vem e fala com o pai e a mãe dele, ele está escolhendo Sansão para quê? Ele está escolhendo Sansão para tirar o povo de Israel da mão dos filisteus. Eles começaram a errar com Deus, eles começaram a pecar, fazer tudo aquilo que era mal diante dos olhos de Deus, e Deus os entregou, disse, faça o que vocês querem. Então faça o que vocês querem, vocês não querem andar debaixo da minha soberania, então faça aquilo que vocês querem. Meus irmãos, a maior punição que Deus pode fazer comigo e com você, ou com o ser humano, é entregar ele aos seus próprios prazeres, mais não corrigi-lo, mas não falar com ele, deixar ele viver do jeito que ele quer. Então, isso é perigoso, porque quando Deus faz isso, nós sem Deus, irmãos, nossa tendência é só viver a vida errada, é só aprofundar no pecado. Então, que nós possamos pedir sempre que Deus nos corrija, que Deus fale conosco, que Deus ele fale conosco aquilo que ele quer que sejamos, para que nós possamos estar sempre com ele, sempre andando com ele. Amém? Então, Sansão ele foi escolhido por Deus. É o primeiro aprendizado que nós temos aqui da vida de Sansão. E fazendo parâmetro sobre a vida dos cristãos, nós também fomos escolhidos por Deus e por Jesus. Aqui a palavra de Deus diz aqui, em Juízes 13, 1, 9, sobre Sansão, fala que o anjo, olha para você ver,
Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O homem chamava Zorá, ele era da tribo de Dan, e o nome da mulher dele era Manoá. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca concebestes, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de que ele beba vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque tu conceberás e darás à luz um filho, sobre sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus levantou Sansão para livrar o povo de Israel, que estava debaixo da sujeição dos filisteus. Por quê? Por causa dos pecados deles. Israel pecava, fazia tudo quanto coisa errada, Deus tentava os corrigir e eles não aceitavam, e Deus falava, então faça o que vocês quiserem. E a Bíblia diz que o pagamento do pecado é a morte. E há consequências. Eu já falei sobre isso aí em algumas mensagens que eu tenho trazido, não nesse canal, acho que eu ainda não trouxe, mas eu já preguei em algumas igrejas falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, Deus entregou isso porque a responsabilidade era deles, eles queriam fazer o que queriam, então Deus os entregou às suas próprias vontades, seus próprios desejos, e não corrigiu eles mais, falou, então faça o que querem, né? Mas, olha para você ver, então, Deus chamou Sansão para livrar o povo das mãos dos filisteus. E nós, cristãos, nós também fomos escolhidos tanto por Deus quanto por Jesus. Aqui, ó, quando nós lemos em João, capítulo 15, vamos lá, João, capítulo 15. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo, que você vai ser edificado pela palavra. No Evangelho que escreveu segundo João, capítulo 15, versículo 16 e 17. Diz assim, ó, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, para que o Pai lhes conceda tudo o que perdides a ele em meu nome. Olha para você ver, Jesus disse que ele nos escolheu. Ele nos escolheu. O próprio Deus escolheu nós e Jesus veio e nos escolheu também. Amém? Para quê? Para que nós pregássemos o evangelho a toda criatura, para nós sermos salvos, para nós nos arrependermos dos nossos pecados e para pregarmos sobre o reino. Que reino? O reino que fala que vai vir um reino. O reino de Deus, ele ainda está agindo através de nós, mas logo, logo ele virá sobre nós. Sobre todos, e todos verão, o reino dele será estabelecido. Então nós temos que pregar sobre o reino. Amém? Então eu quero dizer para você que tanto Sansão foi escolhido por Deus e por Jesus, quanto nós cristãos também fomos escolhidos por Deus e por Jesus. Outra coisa, vamos ver. Sansão, ele foi escolhido pela graça, pelo favor merecido. E nós cristãos também fomos escolhidos pela graça, pelo favor merecido. Vamos ler lá no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 23, diz assim, ó, abre tua Bíblia, ande por ela, que você vai entender essa mensagem e ela vai fazer coisas maravilhosas no teu coração. A Bíblia diz assim, ó, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá vendo? Todos nós pecamos. Todos nós erramos, tanto Sansão quanto nós, porque depois de Adão, por ele ter pecado errado, passou o pecado para todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Se você é um cristão verdadeiro, se você aceitou Jesus e se arrependeu, hoje você não é mais uma pessoa que está indo para o inferno por causa do pecado de Adão. Deus já te perdoou. A Bíblia diz que o Senhor, ele joga nossos pecados no poço do esquecimento e não se lembra mais. Mas nós temos que viver uma vida regrada em santidade, em arrependimento, e temos que viver uma vida digna diante do Senhor, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Amém? Então, a graça ela foi dada tanto para Sansão quanto para nós. A graça sempre existiu. Amém? Então vamos lá.
Outra coisa sobre a vida de Sansão, outro aprendizado, que é outro parâmetro entre nós cristãos e Sansão. O propósito de Sansão, primeiro, é a salvação. Todos nós, o primeiro propósito de Deus na nossa vida é salvação, tanto dos homens do Antigo Testamento quanto do Novo, toda a humanidade. O propósito de Deus foi sempre a salvação. Ele fez tudo isso desde o início da queda do homem até hoje. O maior propósito de Deus na nossa vida é a salvação, tanto de nós quanto daqueles que já dormem em Cristo, quanto aqueles que vão ser ressuscitados ou vão ser arrebatados vivos. É a salvação. Então, todos nós recebemos a graça e o favor merecido, a salvação. Tanto Sansão quanto nós cristãos, que eu li para você, que está lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Amém? Tudo certo aí? Então, vamos lá. O propósito do cristão, além da salvação, o de Sansão, eu te falei que era ser salvo e tirar o povo de Israel das mãos dos filisteus, né? Por causa da desobediência deles, irmãos. Eles obedeceram Deus 40 anos. E Deus entregou a eles, falou, faça o que vocês quiserem. Mas aí eles começaram a pedir misericórdia por Deus, porque eles estavam debaixo da servidão dos filisteus, os filisteus estavam oprimindo eles. Aí eles oraram, pediram a Deus misericórdia, a misericórdia aí, ó, no Antigo Testamento. E a graça, o favor merecido. Deus vai, através de Jesus, até a família deste jovem chamado Sansão, ó, ele foi até Zorá, um homem da tribo de Dan, cuja mulher dele chamava Manoá, e falou, ó, você é estéril, Manoá, você vai ter um filho, ele livrará o povo de Israel das mãos dos filisteus. Amém? E Deus chamou nós, para quê? Para pregar o evangelho, o reino, para pregar o ano aceitável, para pregar o arrependimento. E primeiramente para nos arrependermos, mudarmos de vida e entendermos qual reino que é esse, o reino de Deus. O reino de Deus, ele está sendo plantado na terra, já está sendo mostrado na terra, e ele vai continuar por toda a eternidade. Mas este é o propósito do cristão. Primeiro, salvação. O arrependimento vem primeiro no coração daquele que recebe a Cristo. E depois ele é moldado pelo Espírito Santo. Assim como Sansão também foi moldado. E ele começa a pregar o reino, começa a pregar sobre o arrependimento para a salvação. Por causa da desobediência de Adão, né? Mas Deus abençoa, isso mesmo. Então, nós vemos que o maior propósito, tanto na vida de Sansão quanto de nós cristãos, é a salvação. Primícia é a salvação. E depois Sansão, retirar o povo filisteu, Israel da mão dos filisteus. E nós cristãos, pregar o arrependimento, pregar o reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Então vamos lá. Vamos lá agora. Sansão, para ele fazer essa grande obra, ele recebeu o Espírito Santo, porque nada pode ser feito, meus irmãos, nós sozinhos. Aqui, ó, para você ver, ó. Sansão recebeu o Espírito Santo para lhe ajudar e na missão. Por que eu pus isso? O Espírito Santo, primeiro, nós recebemos ele, ó, para nos ajudar. Ajudar o quê? A arrependermos, a sairmos do pecado, a vivermos em santidade e obediência a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que demais coisas serão acrescentadas. Então, o Espírito Santo, a primeira coisa é a salvação. Ele queria não só santificar Sansão, como quer santificar nós cristãos. E por que ele faz isso? Porque ele quer habitar em nós. O Espírito Santo não habita em pessoas que vivem iniquidade. Ele não habita, ele se entristece. E quanto mais triste nós fazemos o Espírito Santo ficar, mais ele vai se afastando de nós. Então, Sansão, ele recebeu o Espírito Santo para ajudar ele. E quando nós vemos aqui, ó, um agir, ele era cheio do Espírito Santo, irmãos. O agir do Espírito Santo na vida de Sansão era imenso. Olha aqui, ó, vamos ver aqui no livro de Juízes, no capítulo 14,
para você ver o tanto que ele era cheio do Espírito Santo. No capítulo 14, no versículo 6, olha: então o Espírito do Senhor de tal modo se apossou dele e ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada em sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu conhecimento do que tinha feito. Olha, Sansão, ele tinha descido, né, até Timnate, e chegando lá, a uma cidade circunvizinha lá, chegando lá, um leãozinho, filhote de leão, de leoa, ele foi para cima de Sansão e o Espírito Santo apoderou de Sansão, porque o Espírito Santo não é igual hoje. O Espírito Santo, ele vinha, se apossava do escolhido e depois ele voltava. Hoje não, o Espírito Santo está conosco. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco, né? E ia nos ensinar tudo, ia nos mostrar Cristo, porque ele está aqui. O Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos que o Espírito Santo desceu e está aqui conosco. Então, o Espírito Santo, ele desceu sobre Sansão aqui, porque ele não ficava aqui permanente. Ele vinha, fazia o que era o propósito e subia. Então, o que aconteceu? Quando o leãozinho foi para cima de Sansão, o Espírito Santo apossou dele. Irmãos, o Espírito Santo dava força para Sansão. Sansão rasgou aquele leão como se fosse nada. Então, você ver o tanto que ele era cheio do Espírito Santo. E Deus concedeu o Espírito Santo para ajudar ele nessa batalha. Dar força para ele, porque ele precisaria de força para lutar contra aqueles filisteus. Porque o homem comum não conseguiria contra um exército todo dos filisteus, porque eles eram homens fortes. Você pega até Golias, né? Golias era um homem alto, o que Davi destruiu ele. Mas olha para você ver, era um homem enorme, era gigante. Então, imagina o tipo de pessoas e de homens que Sansão tinha que enfrentar ali. Então, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo dava para ele força, a força dele era aumentada. E nós, cristãos? E nós, cristãos? Nós recebemos o Espírito Santo para ajudar-nos a nós mesmos a nos arrepender dos pecados, a ter uma mudança de vida, a nós mesmos. E depois para nos ajudar na missão. Que missão? Pregar o evangelho genuíno a toda criatura, sobre o arrependimento, sobre o reino que está por vir aí. Então nós temos que pregar, né? Então vamos lá. A Sansão, o Espírito Santo dava força. E nós, o Espírito Santo, ele traz o arrependimento, ele traz para nós a vontade de pregar o evangelho, porque tudo é feito através do Espírito Santo. Tudo é feito através do Espírito Santo. Amém? Mas o que acontece? Sansão, ele desobedeceu a Deus. Quando nós vemos aqui no capítulo 13, no versículo 4, Deus deixa algumas ordens aqui para Sansão, através dos pais dele. Fala assim, ó, agora pois guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque tu conceberás e darás à luz um filho, na sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Olha para você ver, antes de Sansão nascer, Deus dá orientação, que é Jesus, ali no modo teofânico, ele dá orientação à mãe de Sansão, o que ela devia e não devia ingerir por causa da criança, né? Aí, olha para você ver aqui, ó. Quando nós vemos aqui, depois ele dá instrução. Depois ele dá instrução de como o menino não podia também agir. Quer ver? Aqui, ó, a Bíblia diz que então o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, ele aparece novamente pelo pedido da mulher de Zorá, que é a Manoá. Ela pediu para o anjo do Senhor aparecer para o marido então e falar as mesmas coisas para ele. Aí o que acontece? Olha para você ver. O Espírito voltou e falou com o marido dela, né? E falou assim para ele que eles teriam um filho, né? E que o filho não poderia beber bebida forte, que o filho não poderia se envolver com nada impuro, porque eles seriam cheios do Espírito Santo, porque Deus estava com ele. E isso foi o próprio pedido, de Zorá,
o pai de Sansão para que ele pudesse criar a criança, né? Conforme a vontade de Deus. E hoje, o Espírito Santo, o próprio Jesus, através da Escritura, ele fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. A palavra de Deus diz para nós cristãos que aqueles que confessam seus pecados e os abandonam, alcançam misericórdia. O próprio apóstolo Paulo, ele fala para nós que nós temos que viver em novidade de vida, que nós não podemos andar nas práticas pecaminosas, nos desejos da carne, mas nós temos que andar em espírito, porque lá em Gálatas 5 fala sobre as obras da carne e o fruto do espírito. As obras da carne, nós não podemos andar nas obras da carne, que é prostituição, avareza, porfia, glutonaria, prostituição, adultério, mentira, invejas e várias coisas que desagradam a Deus. Então nós não podemos andar assim, nós como cristãos. Nós temos que nos apartar disso. Nós temos que sair fora disso tudo, porque é uma ordem do Senhor. E nós não fazemos isso para ser salvo. Nós fazemos isso porque somos salvos, cidadão celestial. A maior prova de alguém que realmente anda com Deus é a vida dele restaurada, é mudada. O velho homem se foi. Aí é um novo homem. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se bebia, não bebe mais. Se prostituía, não se prostitui mais. E sucessivamente, tudo aquilo que era mal, ele não pratica mais. E se ele se escorregar em alguma dessas práticas, porque eu falo que o pecado na vida do cristão não pode ser algo pensado, não pode ser algo planejado, mas tem que ser um acidente de percurso, a pessoa se arrependendo, pedindo perdão e abandonando, Deus lhe dá misericórdia. Deus lhe traz novamente a misericórdia. Mas não é simplesmente da boca para fora, irmãos. Arrependimento tem que ser genuíno. Amém? Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, o próprio Deus, ele quer que nós andemos em diferentes modos de vida. E ele falou para nós como que ele queria que nós andássemos, assim como ele falou para Sansão. Mas o que aconteceu? Sansão desobedeceu a Deus, irmãos. Olha, Sansão ele se envolveu com uma mulher prostituta, chamada Dalila, e Deus e Deus deixou bem claro para os pais dele que não era para escolher mulheres de outros lugares, mas sendo a própria tribo dele. E ele não quis. Ele foi, se deitou com Dalila, casou com a mulher filisteia. Olha para você ver, ele teve relações com a mulher filisteia, teve um filho com ela, casou com ela. E ele só foi pecando, só vivendo a prática do pecado. Até que um dia, o Espírito Santo se retirou dele, ele nem viu. Quando nós vemos lá no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, aqui ele já tinha brincado com o pecado muito. Ele já tinha brincado muito com Deus. Ele já tinha feito tudo quanto é coisa errada que Deus não queria. Então, por isso, para você ver, a graça, olha que graça maravilhosa. Por mais que ele estava dando errado, estava pecando, estava fazendo tudo quanto coisa errada que Deus ordenou ele não fazer, o Espírito Santo não foi embora de uma hora para outra da vida de Sansão, não. O Espírito Santo ainda vinha e usava ele. Aí o que acontece? Aqui, ó, quando nós lemos em Juízes, capítulo 16, versículo 20, ó, disse a ela, os filisteus, e disse ela, Dalila falou para ele, ó, porque ela estava jogando com ele, ela queria saber qual que era de onde vinha o poder de Sansão. Porque os filisteus estavam pagando a quantia para ela descobrir. E ele, já que tinha entregado seu coração, ele já estava gostando dela, entregou o coração para o inimigo, né, irmão? Olha para você ver. Toda vez que ele falava que a força dele vinha de algo, se você pôr umas cordas novas em mim e amarrar, eu não me solto, porque elas me enfraquecem. Tipo isso, né, que ele falava. Então, ele inventou várias coisas para Dalila, falando que a força viria daquilo. Mas quando ela falava que os filisteus estavam vindo, ela amarrou ele
quando ele falou que uma corda nova o seguraria, que ele perderia as forças, ela amarrou ele, e quando ela gritou, os filisteus, vem Sansão, ele levantou, arrebentou aquela corda lá como se fosse um nada, e ele saiu, falou, vou sair contra os filisteus, e lógico que eles não estavam lá, mas ela falava isso para poder saber se realmente ele estava falando a verdade. Mas aqui no final, quando ele confessa para ela que as forças dele vinham dos cabelos dele, que se rapasse os cabelos dele, ele perderia os poderes, a força, né? Por quê? Porque ele tinha um voto nazireu. Nazireu não podia rapar o cabelo. O voto nazireu não podia beber bebida forte, ele não poderia rapar o cabelo, ele não poderia comer nada imundo, ele não poderia nem tocar em cadáver. Isso tudo Sansão fez. E olha para você ver, até chegar esse momento que ele fala para Dalila que a força dele vinha das tranças do cabelo dele, que se cortasse, ele perderia as forças. O que acontece, meus irmãos? Quando ele entrega para ela o seu segredo e eles cortam o cabelo de Sansão, o que ele estava fazendo? Ele estava entregando para ela a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com o Espírito Santo. Ele estava abrindo para ela aquilo que o Espírito Santo não queria que ele fizesse, aquilo que Deus proibia. E ele já tinha errado com Deus muito tempo, mas Deus ainda estava na paciência, pensando, será que ele se arrepende? Será que ele se arrepende? Eu vou dar mais oportunidade? Mas ele não se arrependeu. E aí o que aconteceu? Ela raspou o cabelo dele, e quando ela disse, os filisteus vêm, Sansão, contra ti. Aí ele disse, aí ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e disse, sairei ainda esta vez como antes. Olha para você, falou, vou sair como antes. E me levantarei contra eles, porque ele não sabia que o Senhor o tinha retirado dele, ou o Espírito Santo tinha retirado dele. Olha para você ver, aí o que acontece? Eles pegam Sansão, furam os olhos dele, faz ele de palhaço, começa a zombar dele, e ele não pode fazer nada, porque ele tinha trocado o que era mais valioso para ele, que era a presença de Deus, por aquilo que era insignificante. E isso fica um alerta para mim e para você, cristão. O Espírito Santo está conosco. E às vezes nós vivemos uma vida depravada, nós vivemos uma vida de pecados, nós achamos que o Espírito Santo não vai se ausentar de nós. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele se ausenta sim. Às vezes Deus vai dando oportunidades para a gente se arrepender, para a gente abandonar aquela prática, e a gente continua na mesma prática, na paciência de Deus, e nós achamos, não está acontecendo nada, porque Sansão, desde quando ele começou a errar com Deus, o Espírito Santo ainda vinha sobre ele, às vezes cauterizou o pecado nele, ele falou, não, o Espírito Santo está comigo, não importa o que eu faço, que Deus sempre vai me amar, Deus sempre vai estar comigo, não, mas a Bíblia diz que os nossos pecados não fazem separação entre nós e Deus. E o que acontece? Foi passando o tempo, ele se aprofundando mais no pecado, até que quando ele viu o Espírito Santo, ele nem percebeu, o Espírito do Senhor já tinha saído dele, Deus já tinha largado ele de lado, falou, faça o que você quiser, o entregou aos seus próprios prazeres. E assim é nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que nós temos que ser santos, nós temos que nos santificar. E às vezes nós vivemos na prática do pecado, vivendo a vida de pecado, fazendo aquilo que não agrada a Deus, e nós imaginamos, não, Deus está comigo, Deus não se importa com o meu pecado. Aí você prega viver na prática do pecado, você faz todas as coisas diante de Deus na prática do pecado, até que chegará o momento que o Espírito Santo se apartará de você, porque você vai escolher viver as suas próprias concupiscências. Então que isso fique de alerta para mim e para você, que nós não podemos ficar brincando com a presença de Deus, brincando com o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, não instigais o Espírito. O que é isso? Não faça o Espírito ficar triste. Não corra dos alertas do Espírito Santo. Quando nós estamos caminhando para a coisa errada, o Espírito Santo nos alerta. O que nós temos que fazer? Parar, pensar, voltar e começar a fazer as coisas certas, arrependendo dos pecados e abandonando. Porque, meus irmãos, do pecado dá para pregar, do pecado dá para cantar. Eu estou falando, você viver na prática do pecado, dá para você pregar, dá para me pregar.
nós vivemos na prática do pecado, dá para nós fazermos tudo aquilo que Deus fala para fazermos, vivendo a vida de pecado, principalmente oculto. Aqui de Sansão estava clara, mas e os pecados ocultos? Vamos falar tanto dos pecados à clara, que todo mundo vê, como aqueles ocultos que nós praticamos. Então, que nós possamos abandonar e viver uma vida de santidade, porque a Bíblia diz, sem santidade, ninguém agrada a Deus, e sem santificação, ninguém verá Ele, porque Ele é santo, e Ele determina que os que o dizem que o amam, assim vivam, em separação para Deus, fugindo das coisas erradas, fugindo do pecado. A Bíblia diz, não amei o mundo que há nele, mas sejam renovados pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. Amém? Então que fique essa alerta para mim e para você. Mas aqui nós vemos aqui, em Juízes, no capítulo 16, versículo 28, então Sansão clamou ao Senhor, Senhor Deus, peço que te lembres de mim e esforça-me só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, que sustentava a casa, fez força sobre elas com a mão direita e com a outra mão esquerda, e disse, que eu morra com os filisteus. Ele então inclinou-se com força, e a casa desabou sobre os príncipes, e todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Aí diz aqui, ó, no versículo 25, cedeu que alegrando-se o coração desse céu, chamai Sansão para que nos divirta. Assim chamaram Sansão do cárcere, o qual o divertia, e fizeram ficar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao jovem que tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém casa, para que me encoste elas. E aqui fala que os cabelos de Sansão começou a crescer novamente. E o Espírito Santo estava fazendo novamente uma aliança com ele, porque ele se arrependeu. E a Bíblia diz que ele matou mais gente durante a sua própria morte, quando ele estava morrendo naquele ato que ele fez de puxar as colunas e cair tudo em cima daqueles filisteus. Ele matou mais gente fazendo esse gesto, que propiciou sua morte também, do que quando ele saía e destruía tudo. Então, meus irmãos, para nós cristãos ainda há tempo. Se nós estamos vivendo uma vida de desobediência a Deus, ainda há tempo de arrependermos dos nossos pecados e abandoná-los, para nós alcançarmos a graça, a misericórdia, o favor de Deus, e para nós alcançarmos a salvação. E quando eu falo isso, olha, Sansão morreu